Olá, boa tarde. Vou começar aqui a minha série de bate-papo diário aqui com vocês sobre negócios, sobre liderança, sobre mentalidade. E aí, como eu pedi para vocês me ajudarem qual era o melhor horário, né? 18 horas venceu meio apertado com 8 horas da manhã, mas foi o mais escolhido. Eu resolvi batizar esse nosso bate-papo de chá das 6. Então eu tô aqui com o meu chá, com minha caneca lindinha, que tem eu mesma, e que tem aqui, nessa caneca mesmo, tem muito dos temas que a gente vai falar. Planejamento, estratégia e tudo mais. Eu deixei uma caixa de perguntas ali para me ajudarem a decidir quais são os temas que vocês querem que eu traga por aqui. E eu vou trazer um que eu achei bem interessante que mandaram lá na caixa, o seguinte, me perguntaram como eu falo bastante de planejamento, né? O que é que eu acho do fazejamento? Que a pessoa que me mandou isso diz que ela não tem muita paciência para ficar planejando antes de fazer. Então ela prefere já fazer e planejar ao mesmo tempo, né? Oi, Carlinha, a Carla que chegou aqui, obrigada. Um alinhamento que eu vou fazer com vocês eu vou começar às 6 horas e eu já vou começando o conteúdo. Eu não vou ficar aqui 5 minutinhos esperando quem tá chegando, quem não tá chegando, e já vou entrar direto no conteúdo. O conteúdo vai ficar gravado, a ideia não é deixar só para quem está ao vivo, não, vai ficar gravado. Então quem não conseguiu assistir às 18 horas vai poder assistir aí um outro horário com mais calma. E por que eu decidi fazer bate-papos rápidos? Eu percebo que hoje em dia, principalmente, o tempo está sendo uma coisa limitante pra gente, né? A gente não tem muito tempo para muitas coisas. Então a minha ideia é trazer em pílulas mesmo, pegar alguns assuntos que às vezes são mais complexos, que precisam de um tempo maior para a gente poder explicar e debater sobre ele, e fatiar, trazer aqui alguns pedacinhos, seja de planejamento, seja de produtividade, seja de controle de indicadores de desempenho, seja sobre processos, né, a gestão da equipe, enfim, eu fico aqui à disposição e para mim é muito importante que vocês ajudem perguntando me mandando ali nas caixinhas. Eu vou deixar todo dia a caixinha aberta para vocês irem me mandando o que vocês gostariam que eu trouxesse. Então hoje eu vou trazer esse tema que me mandaram na caixinha, o que é que eu acho sobre o fazejamento, principalmente para aquelas pessoas que dizem que não gostam muito do planejamento, acham chato, não tem muita paciência. O que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas dizem que não tem paciência para fazer planejamento, é porque conheceram talvez um tipo de planejamento que demora demais para fazer, que tem muitos passos, ou tem que envolver muitas pessoas, né? O processo acaba se tornando cansativo, demorado, e quando o planejamento termina, o que muitas pessoas fazem? Eles engavetam o planejamento. E aí, quando você parou para planejar, mas depois engavetou isso tudo, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que você não executou. E de verdade, né? Essa pessoa tá certa. Se eu não fizer depois, se não houver a execução depois, o planejamento não serve para nada. Mas se eu sair fazendo sem ter a menor ideia do que é que eu gostaria de alcançar, né, sem eu ter nenhuma ideia de qual é o caminho que eu vou fazer para alcançar o que eu quero, vai ficar muito mais difícil. Então a minha opinião sobre fazejamento é que assim, não dá muito certo. Vou dar um exemplo, tá? Esses dias eu tava conversando com uma amiga e falando para ela exatamente sobre Réveillon, né? Foi no período do Réveillon e a gente tava falando sobre isso. As pessoas, as famílias, com certeza, todas elas, todas, né? Não importa se reuniram em 30 pessoas, em 5 pessoas. Sempre elas vão ter decidido quem é que vai se reunir com bastante antecedência, às vezes com um mês, às vezes com uma semana, mas com uma antecedência viável. Essas pessoas vão definir qual vai ser o cardápio que vai ser feito no Réveillon, quem vai fazer o quê, né, para trazer. Afinal de contas, a gente não quer que todo mundo traga maionese e ninguém traga uma carne, ou que todo mundo traga carne e ninguém traga um arroz, então, ou que fique sem a sobremesa. Então a gente faz essa distribuição. E quando você faz essa distribuição, você também provavelmente vai no mercado com antecedência. Por quê? Porque você quer garantir que você vai achar tudo o que você precisa, os ingredientes que você precisa, que você vai achar num preço bom, ou no melhor preço possível, né? Garantir que você não vai ficar sem conseguir entregar aquilo que foi combinado. Então, olha só, para fazer o Réveillon, ou para fazer uma festa, eu dei o exemplo do Réveillon porque a gente acabou de viver isso, mas para um aniversário é a mesma coisa, para suas férias é a mesma coisa, todo mundo
usa um tempo, né, dedica um tempo para planejar essas coisas, para planejar suas férias, um aniversário, uma festa, e dificilmente usam isso para planejar a sua empresa, para planejar a sua carreira, né? Então, se você faz tudo isso para ter certeza que no jantar de Réveillon todas as pessoas vão estar lá, que todo mundo conseguiu levar o que era para levar, né? Todo mundo conseguiu os ingredientes que precisava, por que não fazer isso na sua empresa? Agora, eu concordo que planejar não precisa ser chato, não precisa ser algo que você vai levar meses planejando, né? Existem tipos de planejamento e eu acredito que dependendo do porte que a empresa está, dependendo do segmento que a empresa está inserido, ela vai precisar, dependendo do porte da empresa, é claro que ela vai precisar de um processo um pouco mais robusto, é claro que ela vai precisar de um processo um pouco mais, que busque mais informações e que talvez seja mais detalhado, né? Mas dependendo do porte da empresa, fazer um bom planejamento pode ser rápido e ele vai ajudar muito a acelerar a execução. Muitas pessoas me dizem assim, o que adianta fazer o planejamento? A gente faz o planejamento e depois as pessoas, tudo muda, né? Em 2020 aconteceu isso muito drasticamente. A gente faz um planejamento e depois tudo muda e a gente tem que mudar toda a rota, não adiantou nada fazer um planejamento. E aí sobre isso eu tenho que dizer que eu discordo, né? Porque quem tem um planejamento, quando precisa fazer correções de rotas, quando precisa fazer ajustes na equipe ou no próprio modelo de negócio, se você já tinha um planejamento, isso fica muito mais fácil de fazer, né? Você já sabia onde você queria chegar, você já tinha ideia dos caminhos que você ia fazer para chegar lá. É a mesma coisa que fazer uma viagem, né? Você vai fazer uma viagem de carro, você já tem uma ideia de que estrada você vai pegar. Se no meio do caminho tiver uma interdição, tiver um acidente, tiver alguma coisa, é muito mais fácil você corrigir do que você simplesmente dizer assim, não, vamos indo e a gente vê, não sei direito que estrada vai pegar, mas quando chegar lá perto a gente dá uma olhada nas placas e a gente vai seguindo, né? Para mim o fazejamento é a mesma coisa que fazer isso, pegar uma viagem e falar, não, vamos indo e a gente vai chegar lá. Né? Então, por que eu defendo o planejamento e por que eu digo que o planejamento pode ser muito simples? Né? Quando eu trabalho planejamento, eu com as empresas, com os meus clientes, seja no treinamento, seja na consultoria individual, a gente sempre parte, e aí aqui eu vou deixar até talvez umas dicas de como que você pode começar a fazer o seu planejamento para não viver nesse fazejamento que o rapaz comentou. A primeira coisa que você precisa saber é de verdade objetivos. E quando a gente fala isso, todo mundo fala assim, ai, mas que um saco ver isso, né? Ficar pensando nisso. Como assim objetivos? Principalmente objetivos que sejam aí de médio prazo, né? Além dos de curto. Nem vou chamar os de longo prazo, tipo 10 anos, porque talvez esteja muito difícil da gente visualizar. Mas pelo menos você ter uma ideia de daqui 5 anos, né? O que você quer estar vivendo na sua vida pessoal? A gente começa pela vida pessoal. Porque, na verdade, a empresa que você tem, se você é o dono de uma empresa, a empresa onde você trabalha, se você é um colaborador dentro de uma empresa, né? A sua vida profissional, ela é uma manifestação sua, ela é uma realização sua e é algo que vai te ajudar a conseguir alcançar os seus objetivos pessoais. Então a gente tem que começar sim pelo pessoal, né? Comece por ali, olhe para daqui 5 anos e pense, daqui 5 anos eu vou estar, tangibilize isso, eu vou estar com daqui 5 anos eu vou estar com quantos anos, né? Eu vou estar como é que eu quero que minha vida esteja, minha vida pessoal, seja em relacionamento, seja no profissional, né? Mas olhe para os seus objetivos profissionais e depois você olha isso para os objetivos da sua empresa. Então, para minha empresa garantir, né, para eu conseguir viver isso aqui na minha vida pessoal, como que a minha empresa tem que estar daqui 5 anos? Para ela estar desse jeito daqui 5 anos, ao final deste ano, como é que ela tem que estar? Porque se eu não souber aonde ela tem que estar no final desse ano, eu não sei o que eu tenho que fazer agora em janeiro, depois em fevereiro, até junho eu tenho que ter chegado até que ponto, né? Eu preciso conseguir medir até onde eu quero ir e eu preciso conseguir saber se eu estou evoluindo naquele caminho. Então a primeira dica que eu dou é essa. Olhe para os seus objetivos, né? Depois entenda como é que você consegue chegar lá. Aí, essa é uma dica prática, mas que talvez para colocar em prática vai exigir um pouco mais de esforço. Porque o ideal é o quê? Que você conheça o seu modelo de negócios, até porque
Modelo de negócio foi um assunto também que surgiu na caixinha hoje, mas eu vou deixar para outro dia, porque a ideia aqui, lembra que eu falei, é um bate-papo rápido. Você conhecer o seu modelo de negócios é importante porque ele te ajuda a entender se você precisa fazer algum ajuste no modelo atual, se tem, de repente, oportunidades no mercado que você não estava vendo e agora você consegue atingir, né? Consegue trazer para você, para sua empresa, aproveitar essas oportunidades. Se tem coisas que você tem que deixar de fazer, eu falo que uma das decisões mais difíceis, né, dentro do planejamento, nem sempre é o que eu vou fazer, mas é o que eu não vou fazer. Quais projetos, quais oportunidades eu vou dizer não, porque às vezes as coisas aparecem como uma oportunidade e elas no fundo vão acabar te distraindo do caminho que você quer, né? Então hoje, eu diria que assim, hoje como abertura, eu nem sei quanto tempo deu, porque não dá pra ver aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo descobrir. Tem mais uns minutinhos, né? Mas hoje a ideia era essa, era apresentar um pouquinho o que eu quero fazer com esse bate-papo. Podem me mandar perguntas, podem me mandar temas, a ideia é que a gente vai construindo isso daqui ao longo dos dias. Então deixando a minha resposta clara, né, sobre o que o rapaz perguntou, qual era a minha opinião sobre fazejamento, a minha opinião não funciona. Não funciona. Pode você planejar enquanto você faz. Claro que você não precisa parar tudo o que você está fazendo, você não precisa parar a sua empresa para fazer um processo de planejamento. Mas o ideal é que o momento em que você esteja dedicado a planejar, você esteja só planejando. Se é um dia da semana que eu vou tirar para cuidar do planejamento, eu faço isso nesse dia da semana, né? Então, todas as manhãs eu vou olhar para isso. Então, quando eu estiver olhando para planejamento, eu preciso estar olhando só para planejamento. Para eu conseguir me dedicar a desvincular um pouquinho do dia a dia para poder planejar. Né? Esse planejamento vai me ajudar depois, inclusive, a alinhar a equipe. E isso vai me ajudar a economizar tempo na própria execução. Caterine, mas aí daqui 2 meses acontece uma coisa muito diferente e eu preciso mudar. Fato! Quando você tem que mudar, você não vai virar o seu planejamento de ponta cabeça. Você não vai dar cavalo de pau. Posso te garantir. Mesmo com a pandemia, quem tinha um planejamento não jogou o planejamento fora, do começo ao fim. Não rasgou. Não virou, né, totalmente do avesso. Muita coisa do planejamento ele teve que adaptar. Mas adaptar algo que você já estudou em cima, você já pensou em cima, fica muito mais fácil e muito mais ágil. Então, minha opinião sobre fazer planejando é que não funciona. Não vai funcionar. E aí, assim como fazer sem planejar não faz você perder mais tempo, não vou dizer que não funciona. Você vai chegar em algum lugar, claro que você vai chegar. Mas você não sabe se você vai chegar aonde você queria e nem até onde você podia. Porque você não parou para olhar isso. Então você foi vivendo, foi levando, deixa a vida me levar, vamos fazendo conforme aparece. Então, esse é o ponto, né? Planejar ajuda a gente a executar. Agora, quem planeja e depois que planeja, faz um book lindo de planejamento e coloca dentro da gaveta, ou faz um arquivo de PowerPoint maravilhoso para apresentar e depois coloca lá numa pasta que nunca mais vai acessar, de verdade também não vai resolver, tá? Então, um outro dia, vou até anotar aqui, um outro dia a gente vem falar sobre execução, tá bom? Como que a gente desdobra e implementa um plano estratégico, porque planejar é ótimo, é importante, economiza tempo, mas executar é tão importante quanto. E garantir a execução é um trabalho do dia a dia. É um trabalho que a gente tem que fazer o tempo todo. Tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês. Gostei muito. Mandem mensagens aqui sobre outros temas que vocês querem ver. Um beijo para vocês.